Senhoras e senhores, voltamos. Estamos de volta depois dessa pausa para ajustes de algumas coisas, correção de algumas coisas, melhorias. Estamos de volta com o meu, o seu, o nosso Bora Apostar. Já que a gente está de volta, não perde o costume, já deixa o seu like. Se você não está inscrito no canal, já se inscreve aí, porque esse programa é o melhor programa para você extrair o máximo de valor de jogos que vão acontecer para as apostas, cara, fazer dinheiro com apostas esportivas. Só que olha só, apostas é coisa para maiores de idade, então você tem que ter pelo menos 18 anos. Se você não tem 18 anos, você não devia nem estar aqui. Já pula para o próximo vídeo, sai daqui. Agora, se você tem 18 anos e você é responsável, você sabe o que você está fazendo e você tem consciência, deixa o seu like, se inscreve no canal e bora ver quais são as melhores oportunidades para os jogos do dia 20 de maio. Eu separei 3 jogos para a gente poder acompanhar. A gente já vai começar com um jogo que tem um must-win absurdo. Vamos dar uma olhada no Sherlock e ver Manchester City e Bournemouth. Olha só. Vamos dar uma olhada primeiro na classificação da Premier League. Premier League está acabando. Nessa é a penúltima rodada, são 38 jogos. É a penúltima rodada aqui e o City corre o risco de fazer a pior campanha dos últimos anos, a pior campanha da era Guardiola. Se o City não se coçar, se o City não correr atrás, ele corre o risco de ficar fora da Champions League. Você tem noção? O City fora da fase de grupos da Premier League. O City que está em sexto aqui, ele precisa chegar em quarto, pelo menos, para poder se classificar para Champions. Tem 65 pontos. Tá? O quarto colocado, que é o Chelsea, tem 66, ou seja, 1 ponto só. O Chelsea e o Newcastle. Né? Então, uma vitória do City faria ele chegar em 37 jogos, como seus adversários, com 68 pontos. Ou seja, depende só dele para essa vaga na Premier. Então, o City deve vir com sangue nos olhos. Vai vir para esse jogo voando. O City que em casa, apesar do must-win aqui, ele tem apenas a 5ª melhor campanha da Premier. O City não tem jogado bem em casa não, hein? São 18 jogos com 12 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Empate ou derrota para o City não vale. O City precisa da vitória para ficar tranquilo e depois depender só dele mesmo, só de um empate para garantir a vaga na Champions League. O Bournemouth jogando fora, e isso é um problema para o City, hein? Tem a 4ª melhor campanha da Premier League. O Bournemouth jogando fora são 7 vitórias, 7 empates e apenas 4 derrotas. Marcou 34 gols, quase 2 gols por partida, jogando fora de casa e 28 pontos. Isso é um problemão para o City. Um problemão para o City. Vamos analisar o nosso gráfico de radar aqui, também conhecido por muitos como gráfico aranha. Aqui nesse gráfico, os pontos azuis são a favor do City, são os pontos positivos e negativos do City. Os vermelhos são do visitante, do Bournemouth. Então, olha só, o City em força ofensiva HT, isso olhando os últimos 5 jogos, tá? Ele tem aqui um 0.8 de força ofensiva HT, e FT também. A força defensiva HT do City é que chama atenção aqui de forma negativa, 0.6. O Bournemouth não costuma tomar muitos gols no primeiro tempo, tá? Jogando fora de casa tem uma força defensiva de 0.8, mas não marca gols também. Vejam aqui que é de apenas 0.2. E a força defensiva FT do City é levemente melhor do que a do Bournemouth. Como eu disse, isso olhando nos últimos 5 jogos. Se eu aumentar isso aqui para os últimos 10, a gente tem uma melhora do Bournemouth e uma leve piora do City. Isso mostra o quê? Bournemouth estava numa fase legal e nos últimos 5 jogos não vem tão bem jogando fora de casa. Tá? Então não está enfrentando uma fase boa fora de casa o Bournemouth. Você vê que se colocar os últimos 20 ou os últimos 10, principalmente os últimos 10, ele melhora bastante. Olhando agora custo do gol, aqui na aba de custo do gol dentro do Sherlock, ainda nos últimos 5 gols, vou usar sempre os últimos 5 jogos aqui, para a gente ter uma visão do momento dos dois times. A gente está chegando no final do campeonato, então a gente vai dar uma olhada no momento
tá? Que são times jogando mais de um campeonato, os jogadores já mais cansados. Então, para ter esse momento, a gente vai olhar aqui os últimos 5 jogos. Percebam que o City, jogando em casa, nos últimos 5 jogos, tem uma média de quase 2,5 gols marcado por partida. São 12 gols nos últimos 5 jogos e sofreu apenas 5. Tá? 1 gol por partida em média sofrido. O Bournemouth jogando fora marcou 7 e tomou 7. Tá com saldo zerado, tá? De gols marcados e sofridos jogando fora de casa. Vamos dar uma olhada nas odds aqui. O que a gente tem de odd? A princípio a gente tem o City com a odd 1,50. Tá boa essa odd, hein? Eu sei que o City não tá tão bem, o City não é o City que costumava ser, mas 1,50. Manchester City jogando em casa, Luizão. Precisando ganhar, eu vou, hein? Eu vou nesse back City aqui. Eu vou ficar de olho no over 2.5, que tá 1,57 também. E até no 0,5 HT. Apesar de que o 0,5 HT tá baixo demais, tá 1,23. Mas vamos aguardar o jogo começar. O jogo começou, ficou movimentado ali, surgiu um Carecone, surgiu um Sensei, que mostra ali um momento mais over, tendência de gols. Eu tô dentro. Vou para dentro, pega esse 0. Vou tentar extrair o máximo de valor dessa partida. Back Manchester City, over 0,5 HT se eu ver oportunidade. É que o City é um time muito difícil de você fazer operações no HT. Assim, vou esperar comportamento. É um time que marca muitos gols sem apresentar comportamento. Um time rápido, de toque de bola rápido, de lançamentos muito precisos. Então, às vezes não tem o comportamento. Uma bola lançada do nada, gol do City. Uma triangulação de 4, 5 toques, gol do City também. Pode ser que isso aconteça e eu não consiga pegar esse HT. Outro mercado para ficar de olho aqui é o ambas marcam sim, tá? 1,70. O Bournemouth marca sempre gols, pelo menos um golzinho jogando fora de casa. O City tem tomado seus golzinhos também. Vejo que nos últimos 5 jogos tomou pelo menos um gol em cada partida, média de um gol por partida sofrido. O Bournemouth marcou 4, então dá para ficar de olho nesse ambas marcam sim também. Tá? Então um jogo com expectativa over, o mercado esperando bastante gols. O LG Score do City 2,84, do Bournemouth 2,94. O LG Score até que alto, melhor não mexer com o Correct Score nessa partida, não vamos mexer com o HT, a não ser que sejam placares 1-2, lei 1-2 Bournemouth, se o City estiver bem, lei 0-2, se o City estiver jogando bem também, faz um lei 0-2, um golzinho do City, resolve já liquida a fatura, operando no Correct Score. Mas eu aconselho ir para o live. Pré-live eu já vou iniciar back Manchester City. Tá? Esse jogo tem tudo para ser um jogo bem interessante e bem movimentado. Agora, à noite, esse jogo vai ser às 4 da tarde. Um pouco mais à noite, a gente começa a ter Copa do Brasil. Eu separei 2 joguinhos da Copa do Brasil aqui para a gente acompanhar. O primeiro é esse aqui, ó. Vasco e Operário. Por que eu separei esse jogo aqui? Esse jogo, o primeiro jogo foi 1-1. 1-1 primeiro jogo. Que foi lá em Operário. Agora o jogo aqui na casa do Vasco. O Vasco que é o seguinte, mano. O Vasco, ele tava 9 jogos sem vencer uma partida. Aí ele ganhou do Fortaleza agora de 3-0 e os torcedores já estão emocionados, já comprando passagem para o próximo Mundial de Clubes. Os caras já estão empolgadíssimos, sonhando já com agora vai, o título vem, ano que vem Libertadores nos aguarda. Calma aí, pessoal, vamos segurar a emoção, pessoal. Eu vi um cara falando assim, Diniz para a seleção. Eu falei, não, cara, ele já foi, não deu certo. Gemerson estava felizão aqui, já falando, querendo Fernando Diniz na seleção, mas não vai, né? Vamos nos controlar, Vasco da Gama. Vamos nos controlar. O Operário, desculpa, joga segunda divisão, falei terceira divisão. O Operário que vem bem, tá? Vem de 3 vitórias seguidas na segunda divisão, tudo bem. Mas contra o Vasco, desculpa, vou parar de falar mal do Vasco, né? Vai ser um jogo interessante. A odd do Vasco tá quase a mesma odd do Manchester City. O time tá jogando em casa,
time mudou um pouco a cara aí, foi um jogo só, mas já deu uma mudada. Molecada vem aí empolgada, vem embalada por essa uma vitória nos últimos 10 jogos, mas é um time de Série A contra um time de Série B, né? Então o nível é diferente e espera-se uma vitória até que tranquila do Vasco, odd 1,53. Vai iniciar Beck Vasco também, assim como o Beck City, Davi? É claro que não. É o Vasco, né? É um time de primeira divisão? É. Contra um time de segunda? Sim. Ah, o Vasco gosta de aprontar, né? Quem é vascaíno aí sabe, né? O vascaíno ele tem uma relação de amor e ódio com o Vasco, tá? Ele não larga o time, mas é um relacionamento meio tóxico, né? O Vasco maltrata, mas o torcedor não sai de perto. Então, não vou iniciar Beck Vasco, mas se o Vasco apresentar comportamento, claro que eu vou operar Beck Vasco. Claro que eu vou. Tá 1,53, talvez eu consiga pegar 1,60 essa odd. É dinheiro, pai. Os caras apresentaram comportamento. Vou monitorar no scanner. Se o scanner me der indicativos de que o Vasco tá melhor, de que o gol tá para sair, tiver chutes no gol de regiões perigosas, se eu tiver indicadores indicando, tipo Sensei, Carecone, Momento Over, EV10, que são indicadores para quem está dentro da comunidade, você tem acesso a esses indicadores no nosso scanner. Aqui na descrição tem um link, se você quiser vir fazer parte da nossa comunidade, ter acesso às nossas ferramentas. Vascão apresentou comportamento, Beck Vasco, cara. Tô lá. E o over e as outras coisas, vai fazer alguma coisa? Vou observar. Por quê? Eu ia falar que são dois times que não se enfrentam muito, porque são de divisões diferentes, mas o Vasco está sempre lá visitando as crianças, né? Visitando os meninos lá. Mas no momento, os times estão jogando campeonatos, estão jogando ligas diferentes. Então são níveis técnicos diferentes de enfrentamentos. Então, um jogo de Copa, a gente vai pro live. Tá? Mas eu vou pro live já muito de olho nesse Beck Vasco aqui. O mercado acredita que o Vasco deve vencer essa partida, que esse jogo vai ter no máximo 2 gols. Olha ali o under 2,5. Tá vendo? 1,69. Ambas marcam não 1,56. O mercado acredita que só o Vasco vai marcar. Então vamos lá. Vasco vencendo por 1 ou 2 gols. É isso que o mercado espera. 1-0 Vasco, 2-0 Vasco. E só. E o golzinho já saindo no primeiro tempo. 1,40 o 0,5 HT. Eu tô com o mercado. Acredito que o Vasco já deve começar em cima, precisa resolver essa fatura logo, tá? Não pode ficar enrolando para não correr o risco de ser eliminado da Copa do Brasil nas fases iniciais, porque a Copa do Brasil dá muito dinheiro, então eles precisam, com certeza, tem uma pressãozinha ali da diretoria, fala, pessoal, vamos passar de fase, não sei o quê, dá um faz-me-rir ali, um extrazinho, uma bonificação para os jogadores. Eu acredito em um Vasco bem motivado, vindo para cima de um Operário que vai lutar, vai ser valente, porque tem chance, sonha também com essa classificação, mas eu acho que não vai conseguir segurar o Vasco, que vem embalado por uma vitória nos últimos 10 jogos. Então, é um joguinho para ficar de olho no Beck Vasco. E o jogo mais fácil da noite, Luizão, sabe qual é? Esse aqui, ó. Também pela Copa do Brasil, Náutico e São Paulo. São Paulo que vem de vitória fácil sobre o fraquíssimo, brincadeira. Um jogo bem difícil. Vencemos o Grêmio de virada. Eu tava ali goleada do São Paulo, como eu sempre faço. O São Paulo vai enfrentar o Náutico. O Náutico é de Pernambuco, né? Acho que é. Tô brincando. São Paulo vai até Pernambuco enfrentar o Náutico. O primeiro jogo aqui no Morumbi, 2-1 para o São Paulo. O Náutico não vendeu fácil essa vitória para o São Paulo. E agora vai jogar em casa. Vem com a torcida em cima. A torcida do Náutico é uma torcida que empurra o time, que faz festa. Aquele estádio lá fica muito bonito quando fica cheio. Então, Náutico deve pressionar o São Paulo no máximo que ele conseguir, utilizando todas as suas forças aí. Mesma coisa, apesar da gente ver aí um gráfico, é porque assim, o Náutico sim joga a terceira divisão. Jogo de Copa, jogo de dois times que jogam níveis de campeonatos regionais diferentes, que jogam ligas diferentes. São Paulo tá jogando o Campeonato Brasileiro, tá jogando Libertadores, inclusive vamos ser campeões da Libertadores esse ano.
enfrentando o Náutico, que é um time forte jogando em casa. Pode olhar aqui esse gráfico aqui, olha só. Força defensiva HT 1 e FT 1 também. Significa o quê? Que o Náutico não toma gol. Se olhar aqui nos últimos 5 jogos, olha só, marcou 3 e não tomou nenhum. São Paulo fora marcou 7 e tomou 4. Últimos 10 jogos, o Náutico só tomou um gol em casa e marcou 12. Aí você fala, nossa, o Náutico é um super time. São níveis de campeonatos diferentes. Então, vamos pro live nesse jogo. São Paulo é um time, de certa forma, fácil de operar back. Tá? Eu falo isso como um São Paulino que acompanha muitos jogos do São Paulo. É um time fácil de operar back porque ele apresenta muito comportamento antes de marcar o gol. Tá? O São Paulo pressiona, dá chute no gol, erra chute, tem uns ameaços. Antes de fazer o gol, o São Paulo mostra para todo mundo, fala, ó, vou fazer um gol, olha só, vou fazer um gol. Já entrou aí, vou fazer o gol. E aí ele faz o gol. Então, é, de certa forma, fácil fazer back no São Paulo, porque ele apresenta muito comportamento. Às vezes ele apresenta o comportamento e não faz, às vezes sim, porque é um time safado, que gosta de fazer o torcedor como eu sofrer. Mas ele apresenta bastante comportamento. E com essa odd aqui de 1,85, é claro que eu vou ficar de olho para operar esse back São Paulo. E se eu conseguir, eu faço até um lei goleada São Paulo, dependendo de como o jogo tá. Porque eu gosto muito de fazer lei goleada São Paulo. Então, vou ficar de olho aqui em back São Paulo, lei goleada São Paulo, tá? Dependendo de como o jogo estiver, a gente pode trabalhar alguns overs, mas eu acredito em um jogo com poucos gols. 0,5 HT 1,38, under 2,5 1,70. O mercado já acredita que possam sair 2 e até um terceiro gol. O primeiro jogo foi 2-1 São Paulo. São Paulo precisa só de um empate ou uma vitória simples por um gol para poder se classificar para a próxima fase. Então é isso que eu vou ficar de olho. Back São Paulo, lei goleada São Paulo e se o jogo estiver morto, São Paulo não estiver buscando o gol. Tá? Imagina esse cenário aqui comigo. São Paulo só precisa de um empate. Então talvez não se esforce tanto, por quê? O São Paulo, deixa eu até dar uma olhada aqui nos próximos jogos do São Paulo. Sou São Paulino que não sabe quais são os próximos jogos do São Paulo. O São Paulo joga contra o Mirassol, depois desse jogo aqui, e depois já tem um jogo contra o Tajeres na Libertadores. E aí você pensa comigo, o São Paulo vai jogar contra o Náutico, que joga a Série C do Campeonato Brasileiro, precisa apenas de um empate, e os caras não vão, entrar pesado, entrar forte numa dividida de bola para se machucar e não conseguir jogar a Libertadores. Se machucar e não conseguir jogar um Campeonato Brasileiro, se bem que Copa do Brasil acaba dando a mesma coisa do que o brasileiro, só que só para o campeão, mas dá mais dinheiro. Então, eu não acredito em jogadores se matando, se esforçando. São Paulo vai fazer o básico. O que é o básico? Maior posse de bola, controle de bola ali na defensiva, no meio de campo, e até um controle de bola ofensivo, mas sem se matar muito para não se cansar tanto para os outros campeonatos que vai disputar nos próximos dias. Então, eu acredito nisso. O São Paulo com controle de bola, talvez um pouquinho mais de esforço para marcar um gol e matar o jogo e pronto. Fez um gol, agora é só deixar o tempo passar. Esse vai ser o São Paulo nesse jogo contra o Náutico. O Náutico vai buscar, vai correr atrás, vai tentar, mas a defesa do São Paulo é uma defesa muito sólida, tem trabalhado muito bem, tem dado umas rameladas? Tem, mas tem sido uma defesa que está jogando muito bem, então eu acredito em um São Paulo jogando o necessário. Tá? Então, para isso, tem mais valor um lei náutico. A odd está 4,9 nesse momento. Dá para trabalhar um lei náutico se o São Paulo estiver fazendo esse jogo. Tá? Jogo de 0-0, tá bom. Então vamos ficar no 0-0. Vou ficar de olho para isso nesse jogo e vou assistir também, porque como um bom São Paulino, eu gosto de assistir o jogo, a não ser que a novela esteja mais interessante. Esses são os 3 joguinhos que eu queria falar com você hoje. E se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa o like, mano. Vocês não estão deixando o like, por favor. Isso fortalece bastante a gente. E deixa aí nos comentários. Você gostou? Não gostou? O que você quer que a gente fale mais aqui? O que você não curtiu no programa?
vai deixando aí e a gente está voltando agora com força total a fazer as nossas análises, porque eu sei que isso ajuda bastante você nas tomadas de decisão, nas apostas que você vai fazer. Se você não faz parte da nossa comunidade ainda, clica no link que tem aqui na descrição também. Vem fazer parte da nossa comunidade, ter acesso às nossas ferramentas. Fechou? É isso. Bons jogos para vocês. A gente se vê no próximo programa e bora postar.